Uma live. Hoje vamos falar de um tema chamado aposentadoria especial, né? O que mudou com a reforma, o que é direito adquirido. Vamos aguardando aqui o Instagram avisar que nós estamos ao vivo, deixar o pessoal começar a entrar. Cristina Tomás, seja bem-vinda. Patrícia. Hoje a gente vai falar, Cristina, de uma aposentadoria que inclusive é de interesse dos enfermeiros, né, nos profissionais da saúde, que é a aposentadoria especial. A aposentadoria daqueles profissionais que trabalham expostos a agentes nocivos. Então, é um assunto que lhe diz respeito a você e a todos os profissionais de saúde que entrarem aqui na live para assistir. Eu vou estar conversando com vocês hoje sobre os requisitos dessa aposentadoria, o que mudou com a reforma e como é que eu vou fazer prova ao meu favor. Como é que eu vou coletar essas provas, onde é que eu tenho que buscar, o que é que eu tenho que fazer para quando eu chegue lá nos meus 60, 65 anos, eu consiga ter prova suficiente de que realmente eu trabalhei, eu laborei exposta a agente nocivo durante todo esse período. Uma das grandes problemáticas hoje da aposentadoria especial é porque os profissionais que trabalham expostos a agentes, sejam eles químicos, físicos ou biológicos, quando passam os 25 anos de tempo de contribuição, não tem as provas necessárias para se aposentar. E aí é muito complicado, porque vai ter que trabalhar mais tempo, né? Muitas vezes já está cansado, já está com a saúde frágil e mesmo assim vai ter que continuar trabalhando para conseguir se aposentar, tá bom? Então eu vou começar falando aqui, vocês fiquem à vontade, aqui embaixo tem uma interrogação, se quiser deixar uma pergunta nessa interrogação, responderei todas, tá bem? Vou aqui conversando sobre as principais dúvidas que sempre aparecem no meu escritório, para ver se também é dúvida de vocês. Então, é importante definir o que é uma aposentadoria especial. A gente tem vários tipos de aposentadoria, por idade, tempo de contribuição, e agora, depois da reforma, virou uma só, né? Aposentadoria por idade e tempo de contribuição. A Ivone de Cleumo entrando aí, outra enfermeira que vai ter interesse em escutar o que é uma aposentadoria especial. E a gente pode, e aí tem uma aposentadoria que o nome é especial justamente por isso, porque o tempo de contribuição é reduzido e antes da reforma não tinha o critério da idade, que passou a ter com a reforma. Então, em resumo, que a gente está numa live, não posso me delongar muito, mas em resumo, a aposentadoria especial, ela está para qualquer profissional, seja ele da saúde ou não, né? Eu já tive clientes que trabalharam com cimento, em fábricas de cimento, de telha, que foram sim aposentados com essa regalia, digamos assim, com esse requisito de estar exposto a agente nocivo e por isso aposentar com menos tempo de contribuição. Então essa é a aposentadoria especial, né? Ela está para aqueles profissionais que estão expostos, repito, a agentes nocivos como agentes químicos, físicos ou biológicos. Antes da reforma, gente, a periculosidade, né, por exemplo, o vigilante, eles também tinham direito a essa aposentadoria. Após a reforma, a questão da periculosidade, infelizmente, ela foi retirada da aposentadoria especial, restando apenas os agentes nocivos, tá certo? Então vamos para as primeiras diferenças. Antes da reforma, bastava eu, profissional, comprovar que eu tinha 25 anos de tempo de contribuição especial, ou seja, 21 anos trabalhando exposto a agentes nocivos, ou 20 anos, ou 15 anos. Thales, e esse tempo de contribuição especial, ele vai depender de quê? Da atividade especial que você exerce. Para que eu não complique muito, né, a definição dessas atividades especiais, eu vou classificar elas aqui para vocês como alta, média e baixa complexidade. Se eu trabalho em atividades que tem agentes nocivos, que estou exposto a agentes nocivos, de alto nível, com 15 anos de tempo de contribuição especial eu conseguiria me aposentar. Se é de médio risco, com 20 anos eu conseguiria me aposentar. Se é de baixo risco, que é o caso dos profissionais de saúde que estão expostos a agentes biológicos, 25 anos de tempo de contribuição eu conseguiria me aposentar. Bastava isso antes da reforma, viu, gente? Ou seja, antes do dia 12 de novembro de 2019. Bastava eu ter 25 anos, eu enfermeira, por exemplo, ter 25 anos de tempo de contribuição. Esse não é qualquer enfermeiro, gente.
é o enfermeiro que trabalha exposto a agente nocivo, que eu conseguiria me aposentar. Depois da reforma, foi acrescentado o critério da idade, né? Então, Aninha aí, Bruna, Laiana, bastante gente. Gente, se quiserem fazer alguma pergunta, tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo, tá bom? Pode deixar a pergunta que eu vou responder em seguida. Então, voltando. Se antes da reforma bastava eu ter o tempo de contribuição especial reconhecido, né? Ou seja, que eu estive exposta a agentes nocivos durante todo esse tempo. Depois da reforma vem o critério da idade. Então, para as atividades de baixo nível, né, que seria 25 anos de tempo de contribuição, a idade mínima agora são 60 anos. Para as atividades de médio risco, que seriam 20 anos de tempo de contribuição, foi agregado uma idade mínima agora de 58 anos. E para as atividades que exigiam 15 anos de tempo de contribuição especial, agora tem que ter uma idade mínima de pelo menos 55 anos. Isso já foi uma mudança muito drástica, porque muitas pessoas começam a trabalhar cedo. Então, antes da reforma, se eu tivesse começado a trabalhar exposta a agentes nocivos com 25 anos de idade, com 50 anos de idade eu estaria aposentada. Na realidade de hoje, embora eu complete os 25 anos de tempo de contribuição especial, eu só vou me aposentar com 60 anos, ou seja, 10 anos depois. Isso é uma das mudanças. Vamos para a segunda mudança, que ela também foi muito drástica, que é a questão do valor do benefício. Antes da reforma, os valores das aposentadorias, eles eram variáveis. Não era o mesmo valor, o cálculo não era igual para todas. E agora o cálculo passou a ser igual para todas. E em todas as situações o cálculo foi prejudicial. Antes da reforma, tá bem? Antes da reforma, o cálculo que era feito da aposentadoria especial era o cálculo de 80% das maiores contribuições, e a média disso era o valor que se ia receber. Hoje não. Depois da reforma, o cálculo é de 100% dos salários, e dessa média se extrai 60%. E o que exceder 15 anos de tempo de contribuição para a mulher, a cada ano que exceder os 15 anos de contribuição da mulher, se conta, aumenta 2%. E a cada ano que exceder 20 anos de contribuição especial para o homem, é que se acrescenta 2% a cada ano. Então, assim, dificilmente você vai conseguir receber 100% da média. Você terá que trabalhar muitos anos exposta a agentes nocivos, e aí a aposentadoria especial ela perde a finalidade. Porque qual é a finalidade de quem trabalha exposto a agente nocivo se aposentar mais cedo? É evitar o adoecimento, né? É evitar o adoecimento. É você preservar aquele cidadão que se expõe ao risco. Mas quando você coloca uma idade mínima, para quem começou a trabalhar muito cedo, ao invés de ele estar exposto 25 anos para se aposentar, ele vai estar exposto 35. Né? Então, a base, o que fundamentava essa aposentadoria, acabou perdendo sentido depois da reforma. Tá bem? Então, além de você trabalhar mais, o seu salário de benefício será menor e será consideravelmente menor depois da reforma. Agora vamos lá, um detalhe, Thalise, mas eu comecei a trabalhar antes da reforma, uma parte do meu período especial ele é anterior à reforma e uma parte depois. Então aí você vai ter que perceber, você vai ter que procurar um especialista para saber se você não entra em alguma regra de transição. Existe uma regra de transição que eu não vou falar aqui na live porque ela é um pouco complicada de explicar, mas existe uma regra de transição de pontos que eu somando o meu tempo mínimo de exposição, vou trabalhar com o tempo de 25 anos, que é o mais comum, tá certo? A minha idade e ao meu tempo comum, ou seja, o meu tempo laborado, mas não minha atividade especial, se somar 86 pontos, eu também vou estar podendo me aposentar. Toda reforma, gente, por ela ser sempre mais dura, né, por ela sempre trazer prejuízos ao segurado, ela vai ter regra de transição. Então, você que já contribuía antes da reforma, é importante que você perceba, né, se você se encaixa ou não em alguma regra de transição. E uma outra mudança
E uma outra mudança que teve, que também não foi benéfica, agora isso é para o tempo laborado após a reforma. Se você tem tempo laborado antes da reforma, continua valendo. Só o tempo depois da reforma, ou seja, depois do dia 13 de novembro de 2019, é que não vai mais acontecer. O nosso tempo especial, digamos que eu não consegui atingir os 25 anos de tempo de contribuição. Eu tenho 15. Então, antes da reforma, esses 15 anos, se eu fosse transformá-lo em tempo comum, né, entenda tempo comum como tempo trabalhado sem exposição ao risco, se eu fosse transformar 15 anos especial em tempo comum, na mulher, isso eu chamaria 20% a mais. Né? Vamos dizer que eu tinha 10 anos apenas para fazer uma conta mais fácil de fazer. 10 anos mais 20% ia para 10 anos de tempo especial, é equivalente a 12 anos de tempo comum. Se isso for para o homem, seria 40%. Né? 10 anos de tempo especial para o homem seria equivalente a 14 anos de tempo comum para o homem. Isso já não é mais possível depois da reforma. Também não é possível. Então, assim, vocês percebem que houve mudanças realmente significativas, né, que infelizmente talvez em algumas situações até deixe de valer a pena, porque se você iguala o valor do benefício da aposentadoria especial a todas as outras aposentadorias, você não está tendo benefício nenhum a estar exposto ao risco, né? Se você trabalha praticamente na mesma idade, porque a idade da mulher hoje para se aposentar com tempo comum são 62 anos. E a idade do cidadão para se aposentar como especial não tem distinção, homem ou mulher, 60 anos, ou seja, apenas 2 anos a menos. Tá bem, gente? As notícias que eu trago hoje não são boas, né? Não são boas, mas se você realmente trabalha exposto ao risco, principalmente se você elaborou, né, 25 anos antes da reforma e ainda não se aposentou, você tem direito adquirido. Não esqueça disso, você não entra nas regras da reforma. O que vale é a lei da época que você preencheu os requisitos para se aposentar, tá bem? Então, procure um especialista, se informe, principalmente para quem preencheu os requisitos antes da reforma, não deixe passar esse benefício, porque é um benefício realmente muito interessante e que se você realmente não correr atrás dele, você vai perder isso, vai perder a chance de ter uma boa aposentadoria, principalmente pelo valor que era antes da reforma. E tem um outro detalhe que eu queria comentar com vocês hoje também, é a questão das provas. Né? Hoje, uma aposentadoria especial, confesso que não é fácil você tê-la concedido dentro do INSS. Né? Isso eu falo para o regime geral. Tem servidores públicos que eles não conseguem também dentro do regime próprio, geralmente tem que judicializar. O regime próprio não concede administrativamente. Então, vocês estão vendo que já existem traves. O INSS concede dentro do INSS, mas o regime próprio não concede. E aí eu preciso judicializar. Para que a gente vá judicializar, ou mesmo dentro do INSS, requerer uma aposentadoria especial, precisa ter provas da efetiva exposição. Eu falei no meu último IGTV sobre PPP de 2004 para cá. O que é PPP? Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um instrumento que a empresa ela dá ao seu funcionário, ao seu servidor, comprovando que ele se expôs ao risco. Agora a gente tem que entender que a empresa, quando ela testa que o funcionário ele está trabalhando em condições de risco, gera um pouco mais de imposto. E muitas vezes esses PPPs eles não vêm de acordo com a realidade. Então não basta ter o PPP, não basta ter o documento, ele tem que lhe ser favorável. Você precisa analisar o PPP junto com alguém que entenda, né? Para que você não caia no conto de que basta ter um PPP que vai dar tudo certo. Não é assim. Tem que se analisar o documento, tem que saber se realmente o documento traz a realidade, que você estava exposto de maneira habitual, permanente, não intermitente, dependendo do agente. O ruído, por exemplo, tem que ter uma margem de ruído que vai causar a nocividade. Então, tudo isso tem que ser avaliado no seu PPP. E eu falei que o PPP ele veio a substituir os outros documentos desde 2004. Mas tem várias situações anteriores a isso,
né? Que, por exemplo, até salvo engano, abril de 95, apenas com a sua função, se eu atestasse que a minha função, existe um rol de funções, né, um anexo da lei que fala dessas funções, que bastava eu dizer, olha, eu sou médica, eu sou enfermeira, que eu já estaria enquadrada como atividade especial, mas de 95 para cá isso já não é mais uma verdade. Eu preciso comprovar. Entre 95 e 2004 existiram várias formas de comprovação. Se eu tiver essas formas de comprovação, eu também posso estar utilizando hoje? Claro que pode, mas se eu não tiver, eu posso ter um PPP retroativo, né, que ateste a minha atividade especial. Tá bem, gente? Então, só recapitulando aqui para vocês. A aposentadoria especial está para pessoas, para funcionários, servidores públicos que trabalham em esportes agentes nocivos, certo? De maneira habitual, permanente e não intermitente, certo? Que se enquadra na ANR, né? De acordo com os padrões de risco para riscos biológicos, químicos e físicos. Houve alteração drástica com a reforma. E vocês precisam estar atentos a quem começou a contribuir antes da reforma, se tem direito adquirido ou não, tá bem? Então, hoje eram essas informações que eu queria passar para vocês, né, acerca da aposentadoria especial. Quem tem a chance de se aposentar com as regras antes da reforma, não perca essa chance, porque ainda era um excelente benefício, né? A reforma mudou isso, mas tem muita gente que tem direito adquirido e precisa correr atrás, tá bem? Quem chegou agora na live, eu estou encerrando, já falei diversas coisas aqui em relação à aposentadoria especial, mas vai ficar gravada, vocês podem voltar lá e assistir, e caso surja alguma dúvida, pode me mandar um direct, tá bom? Obrigada, gente, e até a próxima!